Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe. Eu sou o pastor Fábio e é um privilégio poder estar aqui todos os dias com vocês para poder trazer uma palavra de Deus ao teu coração. O tema de nossa mensagem hoje, queridos, é impulsividade. Você sabe o que é impulsividade? Queridos, a impulsividade, ela é um comportamento, uma ação tomada sem o planejamento, sem ser pensado, sem ser planejado e que normalmente são mal concebidas. Ou seja, dificilmente ela dá certo. Sempre ela vai ter uma consequência negativa na vida de uma pessoa. A impulsividade, queridos, ela é algo que realmente tem até que ser estudada. Por quê? Ela é estudada, na verdade, porque existem doenças, transtornos que realmente pode levar a pessoa a se tornar uma pessoa impulsiva. Por exemplo, pessoas que têm TDAH, transtorno social, transtorno de bipolar, transtornos de controles dos impulsos, transtorno explosivo. Então, existem várias doenças, que a medicina ela vai diagnosticar que dentro dessas doenças existem essas atitudes impulsivas que levam o ser humano a tomar, muitas vezes, ações que não foram planejadas. E claro que existem vários outros tipos de impulsividades. Impulsividade de compras, impulsividade de ações, de atitudes, impulsividades ocasionadas por vícios, como drogas, bebidas, jogos. E a impulsividade, quando nós vamos olhar para a Bíblia, nós vamos ver casos de pessoas que foram impulsivas e que não tiveram sucesso na sua vida pessoal, mesmo sendo usadas por Deus. Olha só que interessante, pessoas que eram usadas por Deus, pessoas ao qual o Espírito Santo tomava conta dela na hora que necessário era, mas que na sua vida pessoal simplesmente agia de maneira impulsiva. Um exemplo disso que eu quero trazer está no livro de Juízes, capítulo 11, no verso 34 e 35. E antes de lermos esses versos, eu peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e a todos vocês que estão conosco a deixar o seu like para poder ajudar e poder incentivar o nosso canal e essa mensagem chegar a mais pessoas. Amém? No livro de Juízes, capítulo 11, nós vamos ouvir uma história de um homem chamado Jefté. Ele era um gileadita, Ele era um guerreiro, queridos, a Bíblia nos conta que ele era um guerreiro valente, e a sua mãe era uma prostituta, ou seja, Jefté, ele nasceu de um ato promíscuo do pai dele, Gileade, de um ato extraconjugal, de uma traição, de um adultério, aonde Gileade teve uma relação sexual com essa prostituta e gerou Jefté. Ou seja, Jefté, ele tinha como causa da sua impulsividade, um dos sintomas, de vários sintomas que um bastardo tem, que é um filho gerado fora da aliança de um casamento, ele tinha essa característica da impulsividade. Então o Jefté, ele era um filho que foi gerado fora da aliança de um casamento. O que acontece que quando essa criança ela nasce com algumas situações espirituais que pode ocasionar a impulsividade, entre tantos outras situações, outras consequências que nós não vamos colocar aqui agora no momento, porque o objetivo é falar da impulsividade. E Jefté, queridos, ele foi convidado pelos seus meio-irmãos a poder
liderar uma tropa, né, um exército de Israel para poder combater um exército inimigo, tá? Que no caso eram os amonitas. Com isso, queridos, ele simplesmente, antes de ir para essa batalha, ele fez ali um voto, que a gente já também chama de voto tolo, que é feito pela impulsividade, ou seja, fez sem pensar, fez sem planejamento. E nesse verso 34 e 35 nos diz assim, ó: quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." Queridos, que voto é esse que ele fez? Ele fez um voto a Deus, dizendo que se Deus entregasse os amonitas nas mãos dele, aquele que estivesse saindo da casa dele, da porta da casa dele, ao encontro dele, quando ele retornasse da vitória sobre os amonitas, ele ofereceria em holocausto a Deus. Olha que impulsividade, olha que voto tolo, que esse homem que foi usado por Deus para vencer o exército inimigo, para ajudar o exército de Israel a se manter livre, liberto. Olha o voto tolo que ele fez através da impulsividade. E essa impulsividade, ela veio por quê, queridos? Ela veio por causa da bastardia, né? Que no nosso mundo físico, a bastardia não tem significado algum, nem juridicamente, nem numa questão medicinal, nem psicológica, não tem nada que possa trazer algum tipo de problemas na visão medicinal ou científica. Agora, na visão espiritual, nós vamos perceber que todo filho bastardo, todo filho que é gerado fora da aliança do casamento, ele vai ter alguns comportamentos que é uma característica muito ressaltada, uma característica muito evidente de uma criança, de uma pessoa que foi gerada fora da aliança do casamento. Ou seja, é característico de um bastardo. E ele fez esse voto. E claro que Deus ia dar o povo amonita nas mãos dele, porque ele foi chamado para isso. Ele não precisava tomar essa impulsividade. Ele não precisava ter feito esse voto. Por quê, queridos? Porque nós temos que entender que todo aquele que faz esse voto com Deus é um voto tolo, né? Esse voto que Jefté fez. Agora, vamos entender também o seguinte, que nós cristãos, né? Todos nós cristãos temos obras da carne que são manifestas, né? Que nós sabemos: imoralidade sexual, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, egoísmo, embriaguez, invejas, enfim. São várias obras da carne que isso vai... todos nós, independente se você foi gerado no ambiente de aliança ou fora da aliança, todos nós, antes de nos convertermos, nós vivíamos nessas obras da carne. Mas quando nós cremos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o fruto do Espírito Santo. E essa pessoa bastarda, que foi gerada fora da aliança do casamento, ela tem dificuldade a lidar com um fruto específico. E qual fruto que é esse? No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, tem um fruto ali que ele é específico, chamado domínio próprio. E que é necessário que haja uma permissão da pessoa
para que o Espírito Santo venha trabalhar isso na pessoa, para que ela possa ter domínio próprio, para que ela possa ter um planejamento no que falar, no que agir, né? Porque o impulsivo, queridos, em qualquer área, o impulsivo ele não pensa para fazer as coisas. Ele simplesmente faz e na hora que viu, ele cometeu um grande erro na sua vida. É muito comum nós vermos, por exemplo, na televisão, pessoas tomarem decisões impulsivas e depois sofrerem um grande remorso, um grande arrependimento na sua vida pelo ato que fez, mas daí já foi tarde, não tem como voltar. Então, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ele é fundamental para uma pessoa que consegue se enxergar, que consegue ver, olha, eu sou impulsivo. É necessário orar, é necessário pedir a Deus, é necessário pedir ao Espírito Santo para que se trabalhe esse domínio próprio, a mansidão dentro da pessoa, para que ela possa saber lidar com a impulsividade e antes de tomar aquela atitude, ela poder simplesmente pensar, raciocinar na consequência daquele ato, daquela fala, daquela situação a qual ela vai agir de maneira impulsiva. Quando ela consegue ter esse domínio próprio, ela consegue amenizar muito e consegue ter melhoras significativas na sua vida pessoal. Tá? Então, queridos, a impulsividade é uma característica que é muito marcante na vida do ser humano. Pense, raciocine, veja se você é impulsivo em compra, em comer, em falar mal dos outros, em muitas vezes falar de uma maneira ríspida com os outros, em tomar atitudes que podem machucar. Pense, e se você viver nessa vida impulsiva, muitas vezes está faltando o que na Bíblia nós chamamos de domínio próprio. É necessário que haja ali um controle sobre isso, é necessário que haja um trabalho de restauração nessa área da tua vida. O que também pode ser ocasionado, como diz, pela bastardia, que tem que ser confessado, renunciado, para que haja cura, né? O próprio Tiago 5,16 fala isso. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que haja cura. E a bastardia, ela tem que ser confessada, tem que ser renunciada, porque ela vem com uma carga espiritual muito pesada em cima da pessoa. Amém? Deixa eu orar por você, queridos. Querido Pai, em nome de Jesus, nós falamos hoje, Pai, sobre a impulsividade, uma característica tão forte do ser humano em todas as áreas da vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor venha colocar tuas mãos sobre a vida desse homem, dessa mulher, representante dessa casa, que eles possam fazer uma autoanálise. E se alguém, Pai, que está ouvindo essa mensagem, sofre com essa situação de impulsividade, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa abrir o coração dessa pessoa, que essa pessoa ela possa entender, compreender, pedir ajuda, recorrer ao Senhor, recorrer a homens e mulheres de Deus que têm capacidade de poder ajudar através do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro ao Senhor essa casa, essas vidas, esses filhos ao Senhor e pedindo a misericórdia do Senhor sobre essas famílias, Pai. Guarda-os, proteja-os em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus.